Oi. Foi? Perfeito. Bom, Tá então aparecendo a minha apresentação toda? apareceu a primeira, agora eu tirei para colocar a minha, doutor. Depois a gente Ah, coloca, ok. tá? Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, bom dia a todos oficialmente. Estamos muito felizes com todos vocês aqui. E, em especial, inicialmente, eu quero agradecer já a presença do Dr. Charles Dias, que é médico do trabalho, fundador e CEO da Perfil Gestão Ocupacional e também diretor da Associação Brasileira de Medicina e Saúde, do Trabalho. Agradeço também a presença de Emerson Braga, que é coordenador do Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do SOPESP, que é o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, e agradeço a presença também de nossa palestrante Helena Duarte, que é procuradora do trabalho, mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP. Vou Então, tirar isso aqui. agradeço a todos vocês por estarem Ah, aqui não. É compartilhando que aí conhecimento acontece hoje essas coisas. conosco. Para quem não conhece ainda, a BRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e esse evento é o Café e Mais Gestão, que é um evento da BRH aqui na Regional Baixada Santista, voltado para um conteúdo estratégico dentro do ambiente de recursos humanos e gestão. Então, a gente atua muito forte dentro da área de recursos humanos, dentro desse segmento, mas também na área de gestão, de forma transversal em todos os segmentos. Quem quer conhecer um pouco mais, seguir, entender um pouco melhor sobre os próximos eventos, por favor, aproveitem aí o QR Code que tem aqui e sigam nas redes sociais. Caso vocês tirem alguma foto, marquem a gente ou peçam um collab, a gente vai vendo aí com vocês e vai colocando também no nosso Stories, tá? Mesma coisa no LinkedIn, sempre com bastante informação, conteúdo de qualidade, então aproveitem esse momento para estar usando aqui o QR Code para se conectar mais conosco. Quem quiser ou tiver alguma dúvida também, quiser saber, porque está sendo gravado, vai ficar no YouTube da BRH São Paulo, que é a nossa seccional. Acessa, pergunta para a gente no inbox, que a gente orienta depois como vocês podem ter acesso a esse conteúdo pelo YouTube. Aqui eu tenho a honra de apresentar esse time maravilhoso que faz a diretoria regional aqui da BRH. Eu estou como diretora regional. Chamo meu vice-diretor regional, Bruno Pelox. Olá, Aí nós temos... pessoal. Perdão, Bruno. Desculpa, André. Tudo bem Não, a perdão. todos? Eu vou mostrar a tela só para mostrar a todo mundo que eu vou chamar na próxima para cada um se apresentando, tá? Perdão. Aqui tem o time para vocês verem. Por que a gente colocou nesse formato? Porque a gente atua muito com a liderança circular. Então, dentro da BRH, independente da função de cada um, todos têm oportunidade de estar fazendo a liderança de um projeto, e a gente atua de forma voluntária. Somos todos aqui profissionais da área, ou empresários, ou atuamos dentro de alguma empresa corporativa e estamos aqui voluntariamente. Vou pedir, então, agora para que o Bruno venha e se apresente para a gente. Por favor, Bruno. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aí da BRH super contentes aí com a casa cheia aqui, ainda no formato remoto. O intuito nosso hoje aqui é trazer um pouquinho de discussão para vocês. Eu trabalho aqui na Autoridade Portuária de Santos, cuidando aqui da parte de carreira e capacitação. Também atuo como diretor administrativo e financeiro da Fundação Senep, que é uma fundação pública municipal voltada aí à capacitação do trabalhador portuário. Bem-vindos aí, um bom evento a todos. Obrigada, Bruno. Jéssica. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Jéssica, estou como diretora de comunicação e marketing e sou especialista em projetos incentivados especiais. Obrigada, Jéssica. Daniela. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Daniela Bíscaro, atuo como diretora de responsabilidade social e DEI, sou assistente social de formação, atuo também numa organização de portuária, e estou muito feliz aqui com o compromisso aí de conectar assuntos, né, estratégicos em diversidade e inclusão para todos e todas aqui. Bom evento. Obrigada, Dani. Doutora Rosana. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Rosana Coelho, eu sou advogada, atuo na área trabalhista preventiva, também no contencioso, mas mais no preventivo, que eu acho que é essa a nossa função,
E aqui na BRH a ideia é realmente ajudar a todos, né? Auxiliar, dar instruções, orientações e trazer sempre a área do RH mais próximo da empresa, mais humana cada dia mais. Obrigada, Bom doutora dia a todos. Rosana. Frederico, Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Frederico Cidral. Estou como diretor comercial e de patrocínios da BRH Baixada Santista. Quero realmente deixar aqui meus contatos. Se alguém quiser apoiar aqui a Baixada Santista Regional, estamos abertos para os eventos online, eventos presenciais. E o nosso público realmente é focado em RH, tá bom? Além disso, também atuo na Perfil Gestão Ocupacional, também como diretor comercial. Estou à disposição de vocês. Bom evento a todos. obrigada, Fred. Opa, perdão. Nosso diretor institucional, Paulo Queja. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Queja e atuo hoje como diretor institucional da nossa regional maravilhosa. Como profissional, né, atuo como empresário da RHF Talentos, que faz recrutamento, seleção e gestão de RH, e da MQS Consultoria, nos qual nós fazemos consultoria, palestras em gestão de empresas. É um prazer estar com vocês. Aproveitem e aproveitem o ano. Tem muita coisa maravilhosa pela frente. Valeu, pessoal. Obrigada. Fernanda, será que consegue estar com a gente? Não, ela tá com problema de Não está, saúde né? do pai. Não tá. Isso. Obrigada, Rê. Gláucia Barcelos. Gláucia está aí conosco? Olá, Olá, então, Gláucia. bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã de sexta-feira com todo mundo, a casa cheia. Espero que todos tenham um excelente evento. Eu atuo como líder do Comitê Institucional, né, no Guarujá, então quero trazer aí mais gente da cidade de Guarujá, porque eu trabalho lá, profissionalmente eu atuo na gestão de talentos e cultura do Hotel Jequitimar, tá bem? Então, uma ótima manhã para todos nós e aguardem os próximos eventos. Obrigada, Gláucia. Nossa diretora de conhecimento, Alessandra Cassorla. Você tá Ale, está aí mutada. conosco? Sim. Ela Não? tá, mas estão sem som dali. Vou passar para o Hudson, então, e a gente volta assim que a Lê conseguir. Hudson, nosso líder do Comitê de Conhecimento. Hudson, estava aí agora? Todos ficaram mutados. Bora lá, Érica, O Wilson então. está no mudo. Acho que ele achou que está... Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia a todos. Que bom ter todo mundo aqui, né? Bastante gente. Eu sou a Érica, eu atuo na diretoria de associados, né, em relacionamento, faço gestão de RH, né, sou coordenadora de RH numa empresa portuária também. Fico muito feliz com a presença de todos, né? O nosso principal objetivo é ter uma conexão, né? É fazer essa construção de papéis importantes, né? De boas práticas de liderança e RHs, né? Porque gestão de pessoas não é feito só por RH, muito pelo contrário, todo e qualquer líder tem que fazer gestão de pessoas, né? Então precisa entender de gente, então ter essa conexão e provocar que as pessoas possam ter essa visão, né? Que é de muita criticidade, de cuidar das pessoas, da performance das pessoas, né? De colocar a pessoa no lugar certo. Então, o nosso papel é esse, né? Fazer essa junção e ter boas práticas, né? Estamos juntos. Se vocês precisarem, contem com a gente. Realmente é o que o Paulo falou, o ano inteirinho teremos muitos bons eventos, né? E contamos com a presença de todos vocês. Bom dia, pessoal. Bom evento. Obrigada, Érica. Líder do Comitê de Relacionamentos Associados, Regina Tavares, está aí conosco. Bom dia a todos. Eu estou junto com a Érica como líder do Comitê de Relacionamento e Associados. E a nossa função, né, tá próximo, né, ao associado, verificando suas necessidades, né? Tá aí, nós somos o contato imediato com eles.
Sou psicóloga, sou diretora da Luga RH, Recursos Humanos, que é bem focada na área de recrutamento e seleção, avaliação psicológica e avaliação psicossocial, que é bem no foco aí da palestra de hoje, né? No risco psicossocial. Bom evento a todos. Bacana. Hudson, está aí conosco? Consegue falar agora? Sim, vocês me ouvem bem? Foi, Hudson. Ah, que bom, gente. Bom dia a todos, um prazer. Desculpa, caí bem na hora que você estava anunciando, né? Voltei para uma outra tela. Prazer estar aqui com vocês, um bom dia a todos. Já de antemão, um ótimo evento, né? Junto com a Alessandra, nós seguimos com um comitê de conhecimento, né? Importantíssima área, né? Para gerar tudo aquilo que a gente já tem consolidado, né? Como práticas, como conhecimento, e coisas ativas que a gente toca e tudo aquilo que é novo também, né? Então, um prazer ter vocês aqui. Acho que é muito oportuno, né, estarmos discutindo essa questão, não só pela urgência, né, está aí às portas já de começarmos a precisar usá-la, mas pela importância em si, quanto impacto a gente pode ter na gestão de pessoas de uma maneira aí mais completa, né? O assunto é muito sério, muito interessante. E tenho certeza que nós vamos aproveitar bem esse evento, né? Bem-vindos a todos. Espero que estejam conosco nos próximos eventos da BRH também. Obrigada, Hudson. Bom, eu vou apresentar então a Alessandra, que a Alessandra não está conseguindo liberar o áudio, né? A Alessandra Cassorla é a nossa diretora de conhecimento, atua na gestão do RH do Hospital São Lucas, aqui em Santos, tá? Bom, dando sequência, então, agradeço a todos esses, pessoal, assim, eu sou a Andréa Neres, atuo dentro da área de RH, sou sócia do Paulo Queja na RH Talentos e atuo também com projetos incentivados, sempre com um olhar voltado para a área de desenvolvimento humano. Um prazer enorme em vocês todos e muito obrigado, meu time maravilhoso que está aí, né, trazendo tanto conteúdo bom. Agradeço também aos nossos patrocinadores de gestão, a Alelo, InfoJobs, LHH, a Saúde Plena. E ao nosso parceiro estratégico, CIE. Quero agradecer aqui também aos apoiadores, Espaço Certo, Marca Pessoal e Associação Comercial de Santos, assim como as entidades apoiadoras, o SESCOM da Baixada Santista, na figura do presidente Carlos Henrique, o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e Vale do Ribeira, na figura do presidente Omar Assaf, as entidades apoiadoras também como a Associação Comercial de Mongaguá, na figura do presidente Ivo Nardi, assim como a Associação Comercial de Itanhaém, na figura do presidente José Alberto, a Associação Comercial de São Vicente, na figura do presidente Paulo. Assim como também CDL Santos, a figura do presidente Marcos, a CDL Santos Praia, do presidente Nicolau, CDL Guarujá, da nossa presidente Sandra, e a CDL Praia Grande, do nosso presidente Jean Barbosa. Agradeço também a Associação Patrocínios Brasil, Associação Brasileira de Patrocínios, na figura do presidente Adalto, e o SEBRAE, aqui na figura do nosso diretor regional, Marcos Rosa. São todos grandes parceiros que sabem a importância desse conteúdo e divulgaram em todas as suas redes. A BRH, ela é a favor de estudar, debater, estimular, apoiar a geração de empregos e a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Então, um dos pontos muito importantes da BRH, para que vocês saibam e possam contribuir na divulgação, é que o universitário, dentro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ele tem 1 ano de isenção. Então, é um momento que esse jovem tem de estar conectado com as maiores referências aí de RH, porque somos mais de 3.000 associados entre pessoas físicas e jurídicas aqui no estado de São Paulo. Nós temos mais de 35.000 acessos ao nosso site, que contém aí várias matérias e notícias muito atualizadas dentro da área de gestão, da área de recursos humanos. Temos mais de 15.000 contatos de RH, alguns deles estão aqui hoje, agradeço a presença de vocês. São mais de 100 eventos durante o ano que a seccional da BRH São Paulo acaba ofertando, e nós aqui também na Baixada Santista, eventos como esse online e eventos como esse presenciais que acontecem também mensalmente. E somos 9 regionais na seccional de São Paulo. Para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais e quiser aproveitar,
utilize aí o QR Code para saber um pouco mais de informação, tanto da Associação Pessoa Física, como de associação para pessoa jurídica. A BRH oferece diversos cursos e capacitações dentro das áreas, diversas áreas também de conhecimento. Aqui um pouquinho, gente, do que nós fizemos aí no último mês, né? Então, nós tivemos a nossa posse agora no mês de fevereiro, e esses últimos 40 dias, eu digo que foram muito movimentados, né? Que nós tivemos aí a presença no Jornal da Record, no Balanço Geral, nós tivemos também presença na Jovem Pan, falando da questão do RH estratégico, tivemos presença também dentro da VTV, reuniões dentro das universidades, então participamos da reunião com o pessoal da Faculdade UniBR, agradeço bastante, temos uma pauta lá com eles já, para que a gente consiga contribuir dentro das universidades, então universidades que queiram o apoio da BRH, entrem em contato conosco, que a gente consegue levar palestra, conteúdo, estamos aí à disposição para vocês. Nós tivemos lá com a Gláucia no Jequitimar também, participamos do seminário Uniluz, e temos aí o apoio também do Senai, que participou conosco, mostrando o mapa do emprego, que é uma ferramenta fantástica do Senai. E agora eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante do dia, que é o doutor Charles Dias. Doutor, a palavra com o senhor, pode compartilhar o seu material. Eu vou pedir para que todos fiquem mutados. Bom, obrigado, Andréia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a diretoria toda da área BRH Baixada Santista, os diretores todos. É um prazer estar aqui hoje palestrando, né, para vocês, né, sobre esse importante tema, né, que está causando já aí bastante impacto, né, muitas dúvidas. Espero que a gente possa, né, contribuir para que após o evento, né, de hoje, né, todo mundo saia daqui entendendo um pouco mais sobre o que é o fator de risco psicossocial, como que ele vai ser tá inserido no esse documento técnico, né, no PGR, e o que as empresas vão ter que fazer daqui para frente. Espero que a gente faça aí, né, um bom trio, eu, né, o Emerson Braga e a doutora Helena Duarte, que é, né, procuradora do trabalho aqui de Santos. Eu já tinha compartilhado aí com você a minha apresentação. Pode colocar, por favor? Tá sem som, Tá, André. tá no mudo, Andréia, acho que você está falando. Doutor, vai precisar compartilhar de novo. Ah, Caiu a sua, vamos lá. Acho que já está, né? Perfeito. Então, tá bom. Sou Charles Dias, sou médico do trabalho, sou CEO, diretor técnico da Perfil Gestão Ocupacional, uma empresa que atua no ramo de saúde e segurança no trabalho há 29 anos. O tema de hoje, saúde mental para além, né, da NR1, a nova NR1, e os riscos, né, psicossociais no ambiente de trabalho. A gente vai falar sempre de risco psicossocial no ambiente de trabalho, do trabalho. E vamos tentar fazer uma abordagem abrangente com foco no bem-estar no trabalho. Minha Não apresentação passou, doutor. Precisa. não está passando. Não passou? Não está passando. Quer que eu tente por aqui, doutor? E eu não tô... Ah, espera aí um minutinho só, tá? Que chegou aqui um apoio técnico.
O doutor, tem pessoal perguntando se os slides Ah, vão ser compartilhados. Depois o doutor pode enviar para a gente repassar ao pessoal? sim, vamos sim. A gente pode disponibilizar. Eu já disponibilizei, aliás, né, com a BRH, e aí Uhum. vocês podem transferir depois, né, para todo mundo que estiver aí, né, participando e solicitar. Só um minutinho. Agora sim, resolvido, tá? Doutor, e se quiser que eu passe por aqui, eu posso passar por aqui Eu também. quero, André, que na hora que eu coloco no modo apresentação, trava e eu não consigo passar. Eu vou pedir para você Então colocar, tá. então, tá? Então Por eu passo por gentileza. aqui, tá bom? E tá bom, obrigado, viu? Imagina. Deixa eu me achar aqui. Pronto. Vocês conseguindo visualizar a tela? Pronto. Pode passar o próximo, então, tá? Por Pronto. gentileza. Sim, Andréia, tá perfeito aí sim. Bom, a gente Obrigada. vai começar, então, né, definindo assim, o conceito tá, de saúde mental tá, e dos riscos, né, psicossociais, né, sempre frisando que é no ambiente tá, de trabalho. Então, né, saúde mental é um estado tá, de bem-estar em que o indivíduo realiza as suas habilidades, tá? Ele lida, né, assim, né, com o estresse, né, normal da vida. Aqui eu friso já que existe tá, um estresse bom, que é o estresse, né, normal tá, do dia a dia, tá? E trabalha, né, produtivamente e contribui para a sua, né, comunidade. Então, o indivíduo está em equilíbrio. E o que é o risco, né, psicossocial, especialmente no ambiente de trabalho? Então, é a interação entre o ambiente de trabalho, a organização do trabalho, a satisfação do trabalhador e as condições, né, pessoais de cada indivíduo que pode impactar na saúde, tá, no desempenho e na satisfação do trabalho. Então, é alguma coisa que, né, está errado no ambiente de trabalho que causa então, um desajuste. Pode passar o próximo. E o motivo, né, de estarmos aqui é a portaria 1419 de 2024, né, que estabeleceu, então, assim, essa portaria, ela é de agosto, né, de 24, né, estabeleceu que a partir de maio agora, né, de 25, as empresas elas devem, né, considerar obrigatoriamente uma avaliação do fator de risco psicossocial no trabalho e este deve ser inserido, né, no PGR. Apenas lembrando todos, eu acredito que assim a maioria aqui, né, conhece o PPRA e o PCMSO. Tá, em janeiro de 22, o PPRA ele foi substituído pelo né, Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um PPRA, é um documento, né, de avaliação de riscos, mas ele é mais amplo, é mais abrangente e mais dinâmico. Então, desde janeiro de 22, as empresas todas estão obrigadas a sim, ter e manter o PGR, e agora o fator, né, psicossocial vai ter que estar, né, considerado lá. Agora, né, por que aconteceu isso? Né? Por que uma portaria? Né? Por que virou uma lei? O que tem acontecido, né, que motivou isso? Pode passar o próximo. A gente traz um dado aqui bastante, né, relevante, que mostra então a evolução aí tá nos últimos assim 10 anos, tá, de 2014 a 2024, que mostra assim, então, o desempenho
de afastamentos por saúde mental na Previdência, tá? Previdenciário. Aí a gente observa aí um pico, né, em 2024, né, um salto de 23, né, para 24, que passou de 283 mil para 472 mil. Um aumento tá, de 67%. A gente está falando de assim, afastamento, né, por conta, tá, de transtorno, né, mental, que está na Previdência, mais esse quadro é geral, assim, as pessoas, né, de maneira geral, aqui no Brasil e no mundo. Então, isso mostra que, né, precisa-se, né, realmente, né, fazer alguma coisa e, obviamente, que as empresas, que é o local onde as pessoas passam a maior parte, né, do seu tempo acordadas, as empresas também podem e devem, né, contribuir. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem uma escala que mostra as doenças que mais afastam assim, o funcionário assim, tem incapacidade temporária, que é o afastamento, né, previdenciário, né, para assim, então, INSS. Aqui está nas duas, né, primeiras colunas, a gente vê a causa número 1, que é do CID-M, que são assim, as dorsalgias, né, lombalgias, né, dor nas costas, dor cervical, né, problemas, né, de hérnia de disco, né, e outros. É a maior causa, né, número 1. Então, em segundo lugar, assim, as doenças que são do CID-S, que é por conta, né, de traumatismos. E a maior causa, assim, é traumatismo, de tornozelos. Né? Por quê? É por conta de acidente de moto. Quando tem uma queda de moto, né, na maioria das vezes acontece um trauma, às vezes uma fratura, e aí ele provoca um afastamento, né, geralmente acima de 15 dias. E as doenças, né, do CID-F, aí a gente está falando, né, de ansiedade, né, de depressão, que estavam há anos atrás em 15º, aí depois 12º, né, 8º lugar, estão em 3º lugar. Então, hoje, aqui no Brasil, assim, as doenças, né, transtornos, né, mentais, são assim, responsáveis por assim, esse número, né, de afastamentos que está aí, né, na 3ª posição. Existe um estudo que até 2030, né, se nada for feito diferente, ela vai ocupar o segundo, ela vai ocupar, né, o 1º lugar, porque assim, a tendência é uma tendência, né, de crescimento, como a gente viu naquele gráfico anterior. Pode passar o próximo. Aqui um esquema que demonstra os estados aqui do Brasil. A gente tem representados na cor preta, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nem Minas Gerais. Em azul claro, os estados do Sul, né, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, né, e Paraná. As outras bolinhas menores, né, dos outros estados. Isso aqui, então, é para demonstrar que a grande concentração de pessoas, né, com transtornos mentais estão aqui na região sudeste e na região sul, aonde tem uma maior densidade demográfica, né, também, mas é aonde estão a maioria das empresas, né, indústrias. Pode passar o próximo. Aqui no mundo, a gente vê o Brasil aqui, né, em 5º lugar. Essa é uma escala que mostra o número aí de pessoas afastadas, né, por transtornos mentais em cada né, 100 mil pessoas. Aqui no Brasil, esse dado tá de 2021, está para sair um dado, né, atualizado, né, demora, né, porque é assim, um panorama, né, do mundo. O Brasil tinha, né, 18.411, mas
a diferença, assim, entre outros, é muito pequena. Vai de 17.500 a 19.846. A gente pode dizer, então, que aproximadamente, né, 20% das pessoas no mundo estão sofrendo de algum tipo de transtorno mental. Equivale a dizer que de cada 10 pessoas, 2 pessoas estão sofrendo de transtorno mental hoje. Pode passar o próximo. Apenas lembrando, né, transtorno mental, né, os mais comuns, né, o estresse, ansiedade e depressão. Aqui são exemplos, tá, assim, de motivos, né, de causas, né, de adoecimento mental. A gente tem aqui no canto direito risco, né, psicossocial, né, porém, tem outros riscos. Assim, relações, né, interpessoais, né, tóxicas, né, desigualdades, né, sociais, né, a própria genética, a hereditariedade, né, falta de apoio no familiar, né, questão financeira, o nosso trânsito é caótico, né, cada vez mais, né, caótico, então é multifatorial. E o risco psicossocial no ambiente de trabalho é apenas mais um deles. Pode passar o próximo. E qual é o impacto que provoca isso no trabalho? Aqui um dado que as pessoas, né, passaram, em média, né, assim, 3 meses, 90 dias, recebendo cerca de R$ 1.900 por mês. E aí, né, considerando esses valores, o impacto no ano de 2024 pode ter chegado a quase 3 bilhões de reais. Pode passar o próximo. E com relação, assim, a dias, né, perdidos, assim, da produtividade, que também é perda financeira. A Organização Mundial de Saúde estima, tá, que 12 milhões de dias perdidos assim, no mundo, todos os anos, devido à depressão e ansiedade. Isso representa uma perda de aproximadamente US$ 1 trilhão por ano. Pode passar o próximo. Bom, e com a nova NR1, o que mudou? Ela exige a identificação, avaliação e o controle dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E assim, como que vai acontecer isso? Pode passar, por favor. Aqui os trechos mais assim, significativos, né, da nova, assim, NR1, o que diz? Então, lá no item 1.5314, o gerenciamento de risco ocupacional, ou seja, o PGR, deve abranger os riscos que decorrem, né, dos agentes físicos, químicos, né, biológicos, né, de acidentes, e os riscos, né, relacionados aos fatores ergonômicos. Aí, aqui importante, aí, vírgula, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, é tudo o que já existe. Lá no PGE precisa ser avaliado o risco físico, químico, biológico, o de acidente e o ergonômico, incluindo o fator, né, psicossocial. Então, aqui deixa claro que o risco psicossocial do trabalho ele está dentro da ergonomia. E a ergonomia já é obrigatória. A NR7 ela existe há muitos anos e ela foi atualizada em 2022 e dentro dela já estava escrito que tinha que ser avaliado o fator de risco psicossocial no trabalho. Aí outro item aqui de destaque, a organização deve, né, considerar as condições, né, de trabalho nos termos da NR17, ergonomia, assim, está incluindo os fatores de risco, né, psico. Então, aqui está claro que risco psicossocial deve estar dentro da NR
NR17, ergonomia. O que significa isso? Pode passar o próximo. E a ergonomia é a ferramenta para se avaliar o risco psicossocial que vai impactar na saúde mental. Então, né, os fatores de risco, né, psicossociais devem ser considerados dentro da ergonomia. Pode passar. E a avaliação ergonômica, né, preliminar é um processo de análise das condições, né, de trabalho que visa identificar, avaliar os riscos ergonômicos e agora incluindo o psicossocial. E deve propor as medidas, né, de prevenção, né, de correção. Aqui eu estou falando, né, para vocês qual é o instrumento. É porque a maior dúvida, né, que paira hoje, né, nas empresas, RH, do pessoal tá, de saúde e segurança, é aonde que nós vamos avaliar o risco, né, psicossocial? Vai ser uma avaliação, tá direto, né, dentro do PGR? Muita gente vai fazer isso. A gente vai utilizar, né, qual método? O método, né, que for utilizado, existe algumas opções, ele deve oficialmente, esse é um parecer da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá, do Ministério do Trabalho, oficialmente dentro da AEP, Avaliação Ergonômica, né, Preliminar, ou as empresas que já têm uma análise ergonômica, pode ser dentro também da análise ergonômica, que é uma avaliação um pouquinho mais abrangente. Pode passar o próximo. Mas o que são, assim, os fatores de risco, né, psicossociais, né, no ambiente de trabalho? O que vai se buscar identificar? A gente pode falar de processo de trabalho, ou melhor, da organização do trabalho. Então, itens como, né, carga excessiva de trabalho, assim, falta, né, de autonomia, insegurança no trabalho, jornada de trabalho exaustiva, metas inalcançáveis, assim, da deficiência de comando, né, da liderança, né, trabalho em turno exagerado, um monte de fatores. Aqui alguns exemplos só. E também de relacionamento interpessoal. Então, né, conflitos interpessoais, assédio moral, assédio sexual, a falta de reconhecimento no trabalho, assim, a comunicação ineficaz, às vezes a comunicação violenta, assim, a maneira, né, que as pessoas falam umas, né, com as outras, né, se tratam. Aqui apenas alguns exemplos, a lista é bem maior do que essa. Você pode passar o próximo. Uma vez identificado, então vai entrar no PGR, lá no inventário de riscos, quais riscos, né, psicossociais encontrados, e deve conter também um plano de ação. Então, aqui exemplos de ações, né, corretivas. O que pode ser considerado, né, no plano de ação? Então, redesenho do trabalho para, assim, reduzir a carga excessiva e aumentar a autonomia, implementação de política de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, né, promoção de uma, assim, comunicação eficaz e transparente e não violenta, criação de um ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho, né, colaborativo e de apoio, oferecimento de programas e treinamentos e desenvolvimento para liderança, né, e colaboradores. Aqui um asterisco, né, liderança, fundamental, né, o papel da liderança, treinar os líderes estarem habilitados e capacitados para, além de exercer, né, uma liderança, né, colaborativa, que saibam, né, identificar uma mudança de comportamento, aquele ambiente, né, que não está legal, alguma fumacinha ali de que está acontecendo, né, algum estresse e que faça, né, uma intervenção, né, precoce e esteja, assim, preparado e treinado, né, para isso. E implementação
de horários assim, flexíveis e outras medidas para melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A chave de tudo isso é, né, que os funcionários, né, consigam, né, implementar um modus operandi no trabalho para que exista um equilíbrio entre a vida pessoal, né, e profissional. Então, aquele horário de trabalho é um horário de trabalho, eu vou dar o meu melhor e vou produzir. É quando eu saio da empresa, assim, o funcionário ele precisa ter a sua vida, ele precisa ter os seus hobbies, né, o seu momento de leitura, o seu momento de convivência assim, saudável com a família, com o namorado, amigos. O trabalho não pode acompanhar o funcionário, né, para a sua vida, né, pessoal e familiar. Pode passar ao próximo. E vai ser necessário investir no bem-estar. Como? Uma das formas é a empresa implementar um programa de promoção de saúde mental, que a gente pode também chamar de programa de promoção assim, de bem-estar corporativo. Alguns exemplos: implementação de programa de gerenciamento de estresse, mindfulness. O que seria, né, o mindfulness? É relaxamento. Assim, o relaxamento a gente pode fazer em qualquer lugar. Quando você está no Uber, que você vai fazer um percurso, né, de 10 minutos, ali, ao invés de você ficar vendo uma mensagem, ligar para alguém, estar se tendo, né, uma atividade, você pode encostar, fechar os olhos, fazer um relaxamento, uma respiração, e isso é possível fazer também no trabalho. Quando você levanta ali do seu posto de trabalho e você vai até a copa para tomar um café, então você vai não pensando em nada, assim, evita ficar falando do trabalho, e aí você sente a temperatura do café, o cheiro do café, né? Deguste o café. Em todos os momentos, a gente pode prestar atenção e pôr uma pitada de relaxamento, que ajuda a carga de estresse que vai se acumulando, você vai abaixando, abaixando, abaixando e controlando para que não tenha um esgotamento. Um outro exemplo é promoção de atividade física e hábitos saudáveis. Aí, pode ser criado espaço assim de relaxamento, descanso, né, descompressão. Deve acontecer workshops e palestras sobre, né, saúde mental, importantíssimo. Assim, a comunicação adequada sobre isso deve chegar. Assim, o funcionário ele tem que entender o que é saúde mental, o que é transtorno mental e, especialmente, como controlar o estresse do dia a dia. Implementação de política, tá, de reconhecimento e recompensa, né, para os colaboradores. Oferecimento de serviços de aconselhamento psicológico e psiquiátrico. Isso quando no ambiente ali da empresa, ou durante o exame periódico, ou por conta de apresentação, né, de atestados médicos, identifica-se que a pessoa que o funcionário está doente, está com ansiedade ou depressão, aí precisa ter um canal bem dirigido para que ele tenha um apoio, né, psicológico e psiquiátrico. Pode passar o próximo. Aqui deixar para vocês um recado. Assim, antes desse recado, eu queria deixar absolutamente claro, né, sobre o que a gente está falando aqui. A gente está falando que a nova NR1, que torna obrigatório a avaliação do fator de risco psicossocial no ambiente de trabalho a partir de maio, né, desse ano, ela está falando do ambiente de trabalho, da organização de trabalho, relações, né, interpessoais, tudo que a gente falou aqui. Não está falando sobre implementar medidas para se fazer o diagnóstico, né, das pessoas que têm transtorno mental. Isso vai ser uma consequência e vai acontecer, né, durante o periódico, assim, durante a apresentação, né, dos atestados, algum funcionário, né, que manifesta uma queixa,
o ambiente vai estar mais atento, né, para isso. Assim, um funcionário que está tendo mudança, né, de comportamento, né, está mais quieto, mais reservado, e está improdutivo. Mas o que vai para o PGR são os dados de avaliação do ambiente, tá, de trabalho. E no plano de ação, todas as medidas, né, corretivas para o ambiente de trabalho. Então, não é necessário a empresa colocar um psicólogo dentro da empresa, não é necessário estar fazendo avaliação, né, psicossocial, né, do funcionário, né, para identificar, né, se ele tem alguma queixa. Isso, né, pode ser feito? Pode, num outro ambiente, que não é o ambiente do PGR, ok? E aqui deixar uma mensagem, né, que a promoção da saúde mental é um investimento, né, não é um custo. Ao cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, você estará investindo no sucesso da sua empresa. Pode passar o próximo. Eu fico à disposição, né, para dúvidas, né, no final. Pode passar. E aqui nossos contatos, WhatsApp, tá, o e-mail, né, o site, e a gente fica perfil, ela fica à disposição para que vocês possam fazer contato depois e a gente possa fazer algum esclarecimento adicional. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Charles. Com certeza, eu acredito que contribuiu muito com todos. E quem quiser, como a gente falou, vai colocando perguntas ali no chat, que aí no final o Bruno já está fazendo um filtro para a gente. Gostaria de chamar agora, então, o nosso segundo palestrante do dia, o Emerson Braga, coordenador de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Emerson, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Andréia. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sou um apaixonado pela área de RH, sou engenheiro civil, formado em segurança do trabalho também, em meio ambiente. Fiz gestão aí de processos entre indústria automotiva, siderurgia e nos portos do Brasil. Hoje me dedico aí, como consultor full, à Federação Nacional das Operações Portuárias, lá em Brasília, a FENOP, aqui em Santos, no SOPESP, o Sindicato das Operações dos Operadores Portuários de São Paulo. Trabalho bastante com o pessoal de comitê no Brasil todo, desenvolvendo novas ferramentas e aplicando e consolidando ferramentas antigas para que a gente possa fazer gestão dos processos de risco nas operações portuárias e também nas indústrias. Aqui hoje vamos falar de um produto um pouco complexo para todo mundo, na verdade, porque somos indivíduos, somos únicos e somos diferentes. Cada um de nós tem uma forma de enxergar o mesmo produto. E isso tem que ser respeitado. Adoro isso, adoro essa diversidade humana, porque com ela eu consigo ficar melhor, porque me tira a minha zona de conforto. Como eu rodo os portos e eles têm aí uma complexidade de mão de obra e às vezes o acesso ao conhecimento ele é baixo no nosso Brasil, a gente precisa estar mais conectados ao ser humano, então a gente pratica bastante o on the job na área portuária para que a gente possa transferir o conhecimento ou fazer com que o pessoal, o trabalhador, tenha mais garantias na sua integridade física. A gente estava conversando ontem numa reunião, a grande dificuldade do porto é que ele é maravilhoso. Então, você tem a água, você tem um pôr do sol maravilhoso, você tem um nascer do sol maravilhoso, e as coisas acontecem de forma contínua, 365 dias e 24 horas por dia. Na parte de engenharia, quando me deparei com risco psicossocial, eu falei, preciso estudar um pouco mais, preciso me conectar a pessoas boas, e conheci uma doutora, Fernanda Serri, que ela é psicóloga, ela já foi administradora de banco, então ela era gerente geral de agência, ela teve problemas, né, com questão com o lado profissional nessa parte mental, e ela decidiu sair da administração, formar psicologia e
está dedicando isso para fazer novas conexões dentro do processo. Fazemos alguns trabalhos juntos. E da parte de ergonomia, como o doutor bem falou agora no final da sua apresentação e durante toda ela, é importantíssimo a figura do ergonomista. Ele está aqui com a gente na reunião, ele está aí escondido aí, o Eduardo Marcato, e é um rapaz, uma pessoa que eu admiro bastante, tenho um respeito muito grande por ele. É um cara que está dentro da Bergo, é um cara que escreveu o manual da NR17. Conheço ele desde 1999. É uma pessoa muito bacana, um conhecimento gigantesco. Quando a gente fez essas conexões, a gente começou a interpretar a nova NR1, que na verdade não é a nova NR1, né? Na verdade, a gente tem aí uma cópia da ISO 14000 ou da 45001, e o governo fez uma cópia de um documento fantástico que foi desenvolvido dentro das certificações. Esse documento é complexo até mesmo para a parte de engenharia. Quando a gente coloca assédio, risco psicossocial, quando a gente começa a colocar a gestão desses riscos que são inerentes ao trabalho hoje, por motivos de desconexão de gestão, de respeito ao ser humano, há muito tempo atrás, então a gente está recebendo essa informação e começa a conectar isso para tentar resolver esse problema. São conversas, eu brinco um pouquinho, que a gente tem que ter conversas difíceis em tempos de zona fria, né? Eu trato aí como um cara de emergência, gosto muito da parte de emergência, então eu trato bastante a relação de emergência. Você tem a zona fria, a zona morna e a zona quente. Quando você está com um evento já acontecendo e você está combatendo, você está na zona quente, você está muito próximo do evento. Quando você não tem o evento e você está numa zona fria, podendo conectar pessoas que querem resolver o problema, a gente consegue trazer soluções. O Brasil é muito bom para isso. As legislações brasileiras são fantásticas. A aplicabilidade dela e a interpretação dela são coisas difíceis de se fazer. Quando deparamos com o risco psicossocial dentro da CNT, da Confederação Nacional dos Transportes, que a FENOP faz parte hoje e, consequentemente, o SOPESP está lá dentro, nós falamos, precisamos encarar isso de frente e tentar transformar isso numa parte tangível. Nas conversas que tivemos, eu, Marcato e Fernanda Serri, estaremos aí nos treinamentos promovidos pela SOPESP no final desse mês e começo do próximo mês, a gente começou a discutir como fazer isso. E a gente traçou várias linhas de pensamento de gestão em cima do risco psicossocial. A gente conversou muito sobre a área de compliance. Você tem que ter um compliance realmente individualizado, realmente protegido, que protejam os trabalhadores que usarão, vão fazer uso desse canal para colocar a sua fala, já que alguém pode não escutar. Então, a gente tem isso conectado. Então, é importantíssimo que o canal de compliance esteja funcionando para que o trabalhador se sinta seguro de dar a sua informação. Com isso, tem que ter pessoas nesse comitê que analisem com seriedade cada uma das entradas, independente de como ou do absurdo que seja a fala que foi na interpretação inicial. Todas as vozes têm que ser ouvidas e têm que ser tratadas. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer o melhor cada dia. O doutor falou uma palavra que eu não gosto muito, que é o errado, né? Eu entendo que as coisas elas são erradas por perspectivas ou corretas por perspectiva. Eu vou dar um exemplo para todos nós. Nós temos duas figuras importantíssimas no esporte brasileiro: Bernardinho e José Roberto Guimarães no vôlei feminino. Duas pessoas completamente diferentes. Duas gestões completamente diferentes. Se eu tenho um canal de compliance numa empresa que o Bernardinho está trabalhando, ele não dura um mês na empresa. Mas ele é um profissional de excelência dentro do processo. Como que a gente constrói uma conexão
entre o líder e o liderado que não cause um dano no modelo de gestão naquele momento e na cultura que aquela empresa está. Nossas empresas têm culturas variáveis, nossas empresas têm culturas muito diferentes, igual ao nosso problema e desequilíbrio social do Brasil. O desequilíbrio social no Brasil traz problemas para os empregadores. Os trabalhadores estão 1/3 do seu dia dentro da empresa e 2/3 fora dela. Eu já tive experiências complexas de ter que sentar com profissionais gabaritados da área de saúde para falar, olha, você sabe o que realmente esse trabalhador faz para você lavrar esse termo dentro de um ASO, para você dar essa conclusão dentro do teu ASO? Não, não sei aonde ele trabalha e não sei o que ele faz. Então, isso complica o cenário de gestão de processos dentro de uma organização, gestão de pessoas dentro de uma organização. Volto a falar, o risco psicossocial, o assédio, todas as outras plataformas que estão conectadas hoje para melhorar o modelo de gestão e fazer com que ele fique mais assertivo dentro dos processos de construção de gestão, eles são muito bem-vindos. E a gente tem que encarar mesmo, são as conversas difíceis que nós temos que ter para achar soluções que podem não ser tão fáceis, para que a gente possa ter melhores locais de trabalho dentro do nosso país. Hoje nós estamos conversando sobre esses assuntos em Brasília, nós estamos conversando com o sindicato, com as autoridades portuárias, com a CNT, CNI, CNA, que são a Confederação Nacional das Indústrias, Confederação Nacional do Agronegócio. Nós estamos conectando os empregadores do nosso país para que todos entrem assertivos e realmente encarando os desafios de implantar uma gestão de um risco tão complexo, tão subjetivo para alguns e tão tangíveis para outros. Na hora que a gente consegue sentar na mesa, sem polarizar o assunto, tratar 80% da curva rapidamente, 20% a gente vai tratando ao longo do período, e aí com isso a gente fecha a cadeia em 100%. Então, esse é o desejo de todos os empregadores, estamos com muita seriedade disso, tratando com altos executivos dentro do Sindicato das Operações Portuárias aqui em São Paulo, dentro da Federação Nacional também, e isso vai trazer para nós bons frutos dentro da área portuária. Brinquei uma vez que trouxe o Eduardo Marcato, que é um amigo de longa data, na área portuária. Ele é muito voltado à indústria, ele faz muito trabalho dentro da indústria, e a gente conectou nos portos com a experiência que eu obtive na época que eu fiz gestão de um terminal portuário. E ele falou que ele ficou impressionado com a organização do porto. E às vezes a gente desconhece um processo ou caracteriza, rotula esse processo por um porto que eu conheço que talvez não seja tão organizado. Os portos do Brasil estão organizados, nós estamos sentados com os trabalhadores para definir melhores práticas para eles. Nem sempre o que eu quero pode ser o melhor para ele, mas quando a gente se conecta com o trabalhador, ele é um indivíduo extremamente inteligente, todos os trabalhadores, todos eles têm a real noção entre o que é conforme e o que é não conforme dentro dos processos. A gente tem desconexões em momentos, por algum motivo, né? A gente tem desconexões e a gente avalia ou tem uma percepção de risco baixa dentro daquele momento. Fazendo isso dessa forma, eu preciso me conectar num ambiente altruísta, que façam com que as pessoas cuidem, sim, uma das outras. A gente não é um ser onipotente, ou um super-homem, ou uma mulher maravilha, que a gente possa fazer o que quiser. Nosso corpo tem limites, nossa mente tem limites, e a gente precisa cuidar dela o tempo todo. Então, nós não falamos isso 99%, é 100% do tempo, todos cuidando de todos. Então, isso amplia sua cadeia e sua perspectiva.
O SOPESP dá essa atribuição a uma área técnica de engenharia em cima de um risco complexo. Quando a gente faz isso com os altos executivos que estão nos terminais portuários hoje, em conexão e fazendo o mundo rodar com a atracação e o abastecimento, desabastecimento ou descarga e carga de um navio, por exemplo, a gente tem uma relação humana integrada dentro de um ambiente que a gente está hoje. Então, isso hoje é muito forte para a gente dentro do SOPESP. Marcele, que também está nessa reunião aqui, que é nossa relações No momento, a institucionais. gente tem 83 saídas previstas. Eu acho que a Glaucia está com o microfone aberto lá. A gente tem aí a Marcele, que faz um trabalho que é gigantesco dentro do processo de trabalho da gestão portuária. Nosso diretor, Ricardo Molitzas, também faz um belo trabalho dentro do cenário. Presidente Regis, presidente Sérgio Aquino, na Federação Nacional, Cristina. Então, nós estamos todos conectados por um processo de trabalho melhor e mais adaptativo no momento atual. O momento atual, a gente tem que olhar, sim, a parte mental. A força mental, ela é um alavancador de resoluções de problemas, mas um déficit ou uma fraqueza mental momentânea ou contínua, ela tem que ser identificada rapidamente para que a gente possa se conectar e se ajudar. Acho extremamente importante essa relação de transferência de conhecimento num ambiente que a BRH está propondo para a gente aqui, né, com a Andréia e sua equipe de trabalho. Sei que não é fácil, Andréia. Estive ligado aí 20 anos na área de RH, sei o quão é difícil da gente estar se envolvendo nos processos e fazer com que ele melhore a cada dia. O Bruno, que nos conectou, que está dentro da autoridade portuária hoje, faz um belo trabalho lá, conheço várias pessoas lá dentro. A gente tem mania de estigmatizar e falar que o funcionarismo público e que ninguém funciona, que nada funciona. A gente produz formas negativas muito rapidamente e a gente deixa de produzir formas positivas e a gente demora muito com elas. Somos todos excelentes, cada um com uma visão. Isso é importantíssimo para que a gente se respeite e para que a gente, naquele momento, tome a melhor decisão. Então, é uma relação muito difícil. Acho que a gente tem um desafio grande para frente, para a gente conseguir colocar isso e transformar essas ações que estão em nossa responsabilidade à frente, comandando frentes de trabalho muito grande. Então, o nosso desafio também é grande, mas a gente vai conseguir vencer se a gente tiver respeito e admiração um pelo outro. Então, o risco psicossocial, ele passa a não ser um problema quando você encara ele e tem conversas difíceis para achar soluções no dia a dia. Então, respeitem o próximo, a gente tem que se conectar. Sou um engenheiro que adora a parte de psicologia, adora a parte de ergonomia, RH, e eu acho que a gente conectado, a gente vai fazer um mundo muito melhor. Eu não tive a oportunidade, quando eu fui entrar numa empresa, né, de conhecer a área de corporativo antes de entrar no corporativo. E isso causa um dano nas pessoas que estão no seu primeiro trabalho, por exemplo. A gente não sabe com quem conversar, não sabe o que fazer, e de verdade, a gente precisa de ajuda. E hoje a gente tem um programa dentro do SOPESP já em curso que vai trazer a possibilidade de trazer nas férias as pessoas para conhecerem como funciona um corporativo, para conhecer como funciona um ambiente de trabalho. Talvez eu esteja estudando numa sala de aula e acho que aquilo que o meu professor, que é meu amigo hoje, e a gente sai no happy hour daqui a pouco, isso vai acontecer numa empresa. Talvez isso não aconteça da forma tão rápida. Talvez você tenha que construir isso de uma maneira mais longínqua. Então, a gente precisa entender o próximo. A gente está moendo algumas pessoas, às vezes, dentro do processo de trabalho. E isso é da parte tanto da liderança quanto da parte de liderado. Então, parabéns à BRH por promover isso aqui, por estar discutindo isso hoje. Isso entra em vigor em maio.
Maio é quase depois de amanhã, ou quase no minuto seguinte aqui. Eu falo isso nas reuniões que nós estamos, tanto nacionalmente quanto aqui setorialmente, e falo, pessoal, chegou a hora, a data estava marcada. Se a gente não trabalhou até agora, arregaça as mangas e vai trabalhar, porque vai entrar em vigor em maio e não tem o que faça isso cair. Então, vamos acertar isso para que entre de uma forma bem tranquila e que realmente esse processo ele atue e sirva para resolver os problemas e que a gente não tenha uma legislação somente para cumpri-la de gaveta, que a gente faça ela realmente funcionar, né? Então a gente investe tempo, investe energia dentro de um processo para que ele transforme ambientes e pessoas. A gente pode conectar isso, pode fazer isso dar certo. Juntos a gente vai conseguir. Se a gente ficar no canto sem mostrar a cara e sem falar realmente aquilo que nós desejamos fazer, a gente não vai conseguir transformar. A conexão, ela é liberada, mas a gente precisa ter a outra parte dentro da mesa. Muito obrigado, André. Eu não fiz uma apresentação formal aqui para vocês em PowerPoint, né? Eu falei com a Marcélia aí, a gente está numa corrida aí com os nossos treinamentos. Nós fizemos uma proposta para todos os nossos associados, que eles escolhessem 3 pessoas dentro da sua unidade de negócio. Nós temos 43 ou 44 associados, são mais de 130 pessoas envolvidas nesse treinamento, são 4 turmas de treinamento. Na proposta, depois de 2 turmas de treinamento, nós vamos fazer uma mesa redonda. Convidamos o Ministério Público do Trabalho, convidamos o Ministério do Trabalho para estar com a gente e para a gente levar essa mensagem que é tão importante para todos os gestores que estão nos terminais portuários aqui de São Paulo. Então, isso é um valor para a gente, é uma coisa que a gente gosta bastante, a gente acredita muito que vai dar certo esse processo, que a gente vai melhorar a condição do trabalhador. Emerson, agradeço muito, muito obrigada pelas suas palavras e digo que, assim, eu não sei se é sorte, porque eu não acredito muito na questão da sorte, mas uma sinergia, porque é algo que a gente vem falando muito aqui, principalmente no plano de trabalho desse ano, na nossa regional aqui na Baixada Santista, e como nós somos felizes por trazer pessoas como você, que atuam direto com o RH, apesar de não virem de uma formação de RH. Isso eu acho que comprova muito o que a gente vem trazendo, né? Que é importantíssimo que o gestor entenda de pessoas de forma transversal, independente da área de atuação dele. Então, eu brinco que nós temos aqui, dentro da área de tecnologia, também grandes parceiros que são da área de tecnologia, mas são gestores extremamente humanos, e você na área de engenharia aí, cuidando de toda essa área, quero agradecer muito e a toda a sua equipe, porque eu sei que nós não somos nada sem uma grande equipe dando para a gente aí todo o espaço que a gente precisa para efetivamente fazer o nosso trabalho, né? Então, eu agradeço muito mesmo. Tá. Pode divulgar meu telefone depois aí, eu coloco no chat, vou colocar no chat aí meu telefone, meu e-mail. Fique à vontade, eu respondo mais rápido no WhatsApp do que no e-mail. Então, quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, ou conversar, ou agregar um valor, dar uma sugestão diferente dessa que a gente falou, fique à vontade, a gente está aberto para melhorar e muito o nosso dia a dia. Obrigado de verdade, André. Vamos conversar mais Obrigada. antes. Com certeza, já estou pensando em você aqui já. Muito obrigada. E para quem está ouvindo a gente, é muito importante essa relação, porque aqui em Santos a gente tem esse olhar muito forte do porto e a conexão do porto com as cidades, né? Eu acho que a vinda do Emerson aí representando o Sopesp é isso, é a gente mostrar a importância que a gente tem de assim, o porto, que é realmente um dos pilares regionais aqui da economia, a gente sabe que movimenta muito, e essa aproximação com o olhar aí da sustentabilidade, da relação de trabalho. Nós temos agora, então, a doutora Helena, que está aqui conosco e que vem também trazendo bastante informação do Ministério Público do Trabalho, e quero dar a palavra agora, doutora Helena, obrigada pela oportunidade de você estar aqui conosco. Olá, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Andréia. Bom, como a Andréia bem disse, meu nome é Helena, eu sou procuradora do trabalho aqui no MPT em Santos.
Só assim, a minha ideia quando houve aqui esse convite é trazer para vocês um pouquinho, então, de um outro ponto, né, de análise com relação aqui ao nosso tema, que seria do ponto de vista mais jurídico da coisa, digamos. Não quero falar difícil nem nada disso, mas eu acho que é importante trazer algumas reflexões aqui para vocês. E pensei, enquanto os meus colegas muito bem falavam, trazer aqui a vocês um pouco de informações sobre o que o MPT, então, tem a ver com isso, né? Com essa modificação na NR1 e com relação aqui a assédio moral, assédio sexual, discriminações e demais ocorrências no ambiente de trabalho que podem trazer e trazem, né, notadamente, prejuízos à saúde dos trabalhadores. Então, partindo primeiro dessa parte final, o Ministério Público do Trabalho, como imagino que vocês saibam, ele tem como objetivo tutelar, cuidar dos direitos coletivos transindividuais dos trabalhadores aqui, especificamente na região de Santos. Tendo isso em vista, nós temos diversas formas de atuação, como, por exemplo, os inquéritos civis, que vocês já conhecem, né, que são as investigações específicas em face de empresas com relação a temas denunciados ou irregularidades que são trazidas aqui ao MPT, mas nós temos também a nossa atuação de forma mais promocional. Dentro dessa atuação mais promocional, que visa efetivamente a promover algumas mudanças e efetivar políticas públicas no ambiente, no âmbito, né, do mundo do trabalho, o MPT tem duas coordenadorias que se relacionam aqui com os temas do que a gente está conversando hoje, que são a Cor de Igualdade, que é uma coordenadoria que visa, então, a promover a igualdade nas relações de trabalho e que se relaciona ao combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual e o combate às discriminações no ambiente de trabalho, e também a CODEMAT, que é uma coordenadoria que trata especificamente da promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores, então trata especificamente do meio ambiente de trabalho. Então, através, né, da conjunção dessas duas coordenadorias e dessas duas formas de atuação que nós temos aqui o tema do nosso encontro de hoje, porque nós estamos tratando sobre as modificações da NR1, que a modificação primordial aqui que estamos trazendo é com relação à gestão dos riscos psicossociais, que passa a integrarem, então, o PGR. Então, é uma questão de promoção da saúde e da segurança do trabalhador e também na parte mais prática, né, do que pode no ambiente de trabalho causar riscos e prejuízos à saúde mental dos trabalhadores, ao combate, então, de discriminações no ambiente de trabalho, do assédio moral, do assédio sexual, dentre outros fatores, mas esses acabam sendo os principais. Então, são temas muito caros ao MPT e que nós buscamos, né, sempre tratar com muito cuidado, muita cautela, e temas que nós sabemos que a prevenção tem um papel muito, muito, muito importante para que as empresas atuem e evitem, né, que essas ocorrências acabam acontecendo no seu ambiente de trabalho. Então, para isso é muito importante o diálogo social, é muito importante a gente se manter aqui em contato, e por isso a importância aqui do nosso evento de hoje. Então, não quero repetir aqui o que os colegas muito bem já trataram, mas gostaria primeiro de ressaltar como, então, a NR1, essa nova redação, trazer essa obrigatoriedade da gestão dos riscos psicossociais acaba representando um marco muito importante para a tutela da saúde ocupacional, né? E da segurança também ocupacional. Então, as empresas agora, elas devem mapear e mitigar esses fatores psicossociais, tais como, por exemplo, o estresse ocupacional, o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação, a sobrecarga de trabalho e a falta de apoio organizacional.
Essa norma, ela também, então, ela vai incentivar a implementação de políticas preventivas, como, por exemplo, o treinamento das lideranças com relação a esses temas, de forma a evitar a assunção desses riscos biopsicossociais no ambiente de trabalho, e também campanhas de conscientização. De acordo com o subitem 1.5.4.4.5.3 da NR1, essa avaliação desses riscos biopsicossociais deve considerar as exigências da atividade daquela empresa, né, do meio ambiente de trabalho, e também a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, tendo como base esse pressuposto, eu acho importante trazer aqui para vocês que tipo de medidas estratégicas podem ser implementadas para o bem-estar dos trabalhadores, né, visando esse bem-estar e garantir, assim, um ambiente de trabalho saudável e seguro. Lembrando que, de acordo com a nossa Constituição Federal, com diversas normas internacionais da OIT, é obrigação, responsabilidade das empresas garantirem um ambiente de trabalho rígido, saudável e seguro para os seus trabalhadores. Então, as empresas, elas devem adotar algumas estratégias que devem ali aparecer como eficazes para prevenir essas situações mais amplas de violência e de assédio no ambiente de trabalho, além da implementação, né, desse gerenciamento dos riscos psicossociais. Algumas ações que a gente pode pensar aqui, não apenas, mas algumas, podem ser a criação de um ambiente de trabalho que vai combater efetivamente o assédio, a humilhação e as pressões desnecessárias e que fogem ali de um comum de um ambiente de trabalho. Oferecer apoio psicológico aos trabalhadores, nos casos principalmente daqueles trabalhadores que comprovadamente foram vítimas de assédio, de qualquer forma de assédio ou discriminação no ambiente de trabalho. Incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, promover atividades de capacitação, atividades de meditação, de técnicas de gestão do estresse e desenvolver principalmente programas de treinamento e de mapeamento para sensibilizar tanto a chefia, né, para que a chefia saiba efetivamente o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, o que é uma discriminação, e assim, na sua gestão ali da sua equipe, não promova essas práticas e consiga identificá-las para efetivamente combatê-la, e também com os demais trabalhadores, porque um trabalhador que ele tem conhecimento do que é o assédio, do que é o assédio sexual, o assédio moral e a discriminação, ele pode melhor reportar aos seus gestores ou à sua equipe de RH o que está acontecendo ali naquele ambiente de trabalho, podendo assim a empresa se municiar e passar a tomar as medidas de prevenção e as medidas também repressivas para que aquilo cesse, né, no ambiente de trabalho. O MPT, nesse contexto, como eu disse no começo, ele toma um especial cuidado com esses temas, já sabendo que são temas que trazem potencialmente uma gravidade para a saúde, né, dos trabalhadores, e também que são situações que acabam criando um ambiente de trabalho nocivo e desequilibrado. Então, tendo isso em vista, eu acho importante também trazer essa reflexão para vocês. Quando, por exemplo, uma empresa, nós no MPT recebemos uma denúncia de que está havendo um assédio moral e nós passamos, então, a investigar especificamente aquela empresa para tentar, né, investigando, entender melhor se aquela denúncia procede, se está havendo um assédio moral naquele ambiente de trabalho, um assédio sexual, uma discriminação. Normalmente, o que nós sempre tentamos junto às empresas é identificar quais são os gargalos da gestão de saúde e segurança daquela empresa que está permitindo com que ocorra o assédio sexual ou demais outras formas de violência, e o que aquela empresa pode implementar para melhorar aquele ambiente de trabalho nesse ponto,
e também evitar que novas ocorrências de assédio moral, assédio sexual e discriminação ocorram. Então, nesse sentido, a gente sempre bate na tecla que é muito importante da conscientização, do treinamento. Nesse tema, como eu disse, gestores e trabalhadores precisam estar muito bem municiados, muito bem conscientizados do que pode e do que não pode acontecer no ambiente de trabalho. Porque, como eu disse no começo, havendo um assédio moral, havendo assédio sexual, uma discriminação, as empresas, juridicamente, elas são responsáveis. Então, é claro que nenhuma empresa deseja ter o seu trabalhador adoecido mentalmente, com situações ali que o próprio ambiente de trabalho pode ter interferido, né, e trazido aquela situação de adoecimento. Nenhuma empresa deseja ser investigada pela MPT com relação a esses temas, nenhuma empresa deseja sofrer ações trabalhistas em que é relatada situação, né, de violência, de assédio no ambiente de trabalho. Então, a prevenção é a nossa principal arma contra essas práticas e para se garantir um ambiente psicossocialmente saudável e adequado. E, além disso, é muito importante que, identificado uma situação, né, depois de investigação interna, enfim, identificada uma situação de assédio moral, sexual ou discriminação no ambiente de trabalho, é muito importante que essa situação ela seja devidamente combatida para que não ocorra novamente, né? Através dessa identificação do que eu disse para vocês, de quais são os gargalos, o que pode ter ali influenciado para que tenha ocorrido tais situações. Então, não só o treinamento, não só as conscientizações, os eventos, enfim, referentes a isso, mas também é muito importante que as empresas tenham um canal de denúncias para que possam receber comunicações, né, dos trabalhadores com relação a isso. A gente no MPT normalmente orienta a ter um canal de denúncias anônimo, porque a gente sabe que muitas vezes os trabalhadores podem estar ali sofrendo um assédio, uma discriminação e tem muito medo de denunciarem nominalmente, acabarem sofrendo alguma represália, principalmente se aquele ambiente de trabalho já está ali muito adoecido. Além disso, é muito importante que os gestores estejam sempre muito cientes de que nas empresas, naquela empresa específica, né, trazendo aqui para um caso concreto, é expressamente vedado qualquer tipo de assédio moral, assédio sexual ou discriminação, inclusive porque aquele gestor, eu estou falando aqui gestor porque a forma mais comum de assédio moral e sexual que a gente tem acaba sendo a ascendente, né? Aquele gestor que acaba assediando o seu subordinado, por exemplo. Esse gestor, esse chefe, se comprovado que ele efetivamente praticou assédio ou discriminação, ele pode, inclusive, de acordo com previsão legal, ser demitido por justa causa. Então, é muito importante que esse gestor ele tenha conhecimento de que a empresa não compactua e de que a empresa vai tomar as medidas devidas, né, caso ocorram comprovadamente essas situações. Outra coisa que eu acho que é muito importante trazer aqui para vocês é que a NR1 ela se preocupa com a gestão, né, com a verificação da gestão dos riscos e que, tendo em vista essa inovação a partir de maio dos riscos psicossociais, ela também acaba se preocupando como esse trabalho, claro, é organizado do ponto de vista da saúde mental. E nesse ponto é muito importante a gente pensar que, às vezes, a forma como a empresa exige a produtividade daquele trabalhador, com uma sobrecarga de trabalho, ou então como essa empresa exige que as metas sejam implementadas, né, sejam ali alcançadas, melhor dizendo, metas de produtividade, que isso também pode criar um ambiente adoecedor. Vejam que eu não estou aqui dizendo que não é possível que um gestor, que uma empresa cobre do trabalhador os resultados, não é isso, mas que isso deve ser feito de uma forma razoável e que não crie um ambiente adoecedor, um ambiente de competitividade, um ambiente que os trabalhadores já vão trabalhar psicologicamente abalados, porque são colocadas metas na prática
impossíveis de serem alcançadas e que acabam ali adoecendo esse trabalhador. Então, isso também é um ponto muito importante de ser verificado no PGR. Como organizado esse trabalho do ponto de vista se esse trabalho está sobrecarregando os trabalhadores, como são implementadas e exigidas essas metas. São metas que, na forma de cobrança, colocam esse trabalhador em uma situação humilhante, uma situação vexatória. A gente sabe que, às vezes, empresas acabam achando que vão motivar esse trabalhador colocando rankings públicos ali aos trabalhadores sobre quem está atingindo essa meta ou não, o que acaba causando uma situação de humilhação, uma situação vexatória para aqueles trabalhadores que estão nas últimas colocações, por exemplo. Então, isso é uma prática que o MPT fortemente desincentiva. Então, são vários. O que eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês é que é um tema muito desafiador, mas muito importante para garantir a saúde dos trabalhadores e, principalmente, para garantir um ambiente de trabalho que seja sadio. Uma empresa que tem um ambiente de trabalho sadio, do ponto de vista mental, é uma empresa em que os trabalhadores trabalham motivados, trabalham felizes e que vão acabar conseguindo alcançar mais resultados, né? Então, para além de ser uma exigência que agora a norma traz e que vai ser fiscalizada pelos órgãos competentes e algo mais burocrático, é algo que na prática vai trazer, se bem implementado, vai trazer muitos benefícios para a própria empresa e para a produtividade da empresa. Então, acho muito importante destacar isso. Por fim, como eu disse, sendo temas muito caros ao MPT, gostaria de destacar que nós temos no nosso site disponível ao público diversas cartilhas e materiais destinados ao público no geral, sobre o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, uma discriminação, que podem ser utilizados pelas empresas em capacitações, podem ser divulgados em treinamentos. Então, tem um material muito rico no site do MPT que fica disponível a vocês. E, por fim, dizer que nós estamos aqui comprometidos com mais esse tema, né, da saúde do trabalhador, da segurança, do ambiente de trabalho sadio mentalmente, e que o que for necessário, o MPT está aqui disponível, tá bom? É isso. Eu já adianto, Andréia, primeiro agradecendo, né, o convite, a participação muito rica aqui no evento, mas também, infelizmente, eu não vou conseguir ficar mais muito tempo no debate, porque eu tenho uma audiência daqui a pouquinho, mas o que for possível até o horário que eu conseguir, eu estou aqui disponível para vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno. O Bruno Pelox, ele já vai começar com as perguntas para você, então, tá? Bruno, palavra sua. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu peguei lá algumas das perguntas aí. Acho que não vai dar tempo da gente responder todas, mas vou aproveitar o tempo aí da doutora Helena. Doutora, basicamente, teve uma pergunta aí do Irapuã, que ele é hipnoterapeuta certificado, e ele pergunta se ele também pode vender como serviço a produção do PGR. E tem uma outra pessoa que também pergunta, quem faz o PGR? É só o pessoal da segurança do trabalho? Então, só para a gente fechar, né? De quem é a competência pela elaboração e assinatura aí do PGR? Tá. Normalmente o PGR ele deve ser, claro que ele é eu acho isso bem importante dizer, como a gente pode ver aqui, né, pela nossa discussão de hoje, o PGR ele não vai só trazer essas questões biopsicossociais, né, ela vai trazer uma questão de medicina, de saúde, segurança do trabalho como um todo. Normalmente, quem assina o PGR é um engenheiro especializado na área de segurança do trabalho. Mas, como eu disse anteriormente, como é multidisciplinar, é claro que para uma correta elaboração do PGR, diversos outros trabalhadores dessa área de medicina do trabalho, psicólogos, e engenheiros e técnicos de segurança do trabalho podem trabalhar em conjunto para elaborar um PGR da forma devida e mais abrangente possível. Mas acredito também que, quanto a isso, depois os colegas podem trazer maiores contribuições. Mas, em síntese, é nesse sentido. Perfeito, obrigado. Vou fazer uma para cada, tá, pessoal? Então, doutor, o Emerson aí da Sopesp, por favor. Tem uma pergunta aqui da Edilane. Até vou te puxar aí, porque o seguinte, somos prestadores de serviços, nossos colaboradores estão alocados em nossos clientes.
como medir essas questões nesses casos? Acho que a questão aí de muito terceirizado aí dentro do setor portuário também, né? E o terceirizado que não está de fato na empresa dele, né? Tá lá no prestando serviço para o outro, porque o risco está na outra empresa, né? Como que a gente faz aí o PGR dessas empresas que prestam serviços terceirizados? Obrigado pela pergunta. É, o terceirizado, ele assume os riscos do local onde ele está prestando o serviço. Então, quando ele vai prestar o serviço em alguma empresa, ele faz o PGR dele ficar voltado a essa empresa. Então, ele vai estar avaliando todos os riscos inerentes ao processo dele naquele local de trabalho que ele está fazendo, e o canal de compliance, o canal de denúncia, o veículo de viva voz, qualquer uma das ferramentas que tenha de canal que ele possa colocar as suas considerações, eu acho que isso é o melhor, né? Então, ele tem a mesma plataforma que o próprio funcionário CLT que está lá dentro. Veja bem, no Porto, a gente trabalha com o órgão gestor de mão de obra, que é o trabalhador de portuário, que é o trabalhador, a mão de obra avulsa no Porto. Ele tem as mesmas características dentro da CLT. Então, nós somos corresponsáveis por ele, a gente pega essa mão de obra, coloca dentro da nossa unidade de trabalho e a gente está tratando eles dia a dia. Tá ótimo. Acho que Deixa eu cortou. repetir a pergunta dela aí. Oi, doutor. Deu? Não sei se ficou claro a resposta para a pergunta. Não, ficou sim, eu acho, acredito. O pessoal também, se quiser complementar aqui no chat, a gente vai ver. Tem uma pergunta aqui, ó, também, vou aproveitar lá o seu tempo aí no carro. O PGR é feito junto ao PCMSO e o PPRA? Eles são documentos conectados, né? Quando você trata hoje, quando eu faço um PGR hoje, o inventário de risco, ele já traz todo o LTCAT, ele já traz medições, já traz qualitativo, quantitativo, eu já deixo tudo isso dentro de um único documento para facilitar até para o governo, para ele achar. Mas o PGR em si, ele não é um documento acessível a todo mundo, ou não deveria ser um documento acessível. Pelo seguinte, o governo, ele tem a responsabilidade de entender como aquela empresa conectou o documento ao trabalhador. Então, essa é a tônica do PGR. Ele é feito e elaborado por uma equipe de engenharia conectada a uma equipe de medicina para fazer o PCMSO. Ele pode estar relacionado com a psicologia, com a ergonomia, ele tem um monte de profissional envolvido. Só que é um documento super complexo. Como é que eu passo um documento complexo desse para um trabalhador? Eu faço uma ordem de serviço para que ele conheça todas as relações de regras da empresa atreladas à sua descrição de trabalho, e aí eu conecto os riscos, a atividade que vai ser feita junto com o risco que aquela atividade proporciona e a mitigação que esse risco tem, para saber se na grade de priorização e criticidade eu vou ter ele maior ou menor para que eu possa tratar, ou simplesmente colocar ele com algumas tratativas de mitigação desse risco. Então, essa ação de ordem de serviço, esse é o documento prioritário, esse é o documento principal, porque ele conecta o que você fez na engenharia em cima de técnicas ao trabalhador. É ele que é o teu cliente, cara. Se a gente não pensar dessa forma, a gente vai fazer um documento que não vai ser funcional e vai ficar na gaveta. Perfeito. Obrigado. O Dr. Charles, deixei a perguntinha aí que teve bastante aí no mesmo tema, né? O pessoal já está com medo do que pode ser penalizada a empresa, né? Então, tinha a pergunta aí da Cris: como identificar se o empregado já apresentava uma doença psicossocial antes da admissão? A empresa poderia adotar alguma prática, sempre respeitando a legislação vigente e os direitos dos trabalhadores? E eu já vou emendar com uma outra, tá? E como a gente diferenciar também os problemas emocionais que às vezes o colaborador apresenta, se é algo do âmbito pessoal e não tem um nexo causal com a relação do trabalho, né? Como fica essa diferenciação?
Bom, as duas perguntas têm a mesma tônica, né? Que fala sobre, né, o nexo causal, vamos dizer assim, né? Se estabelecer se aquele transtorno mental, né, doença mental, né, ansiedade, depressão, tem relação, né, com as atividades do trabalho ou não, né? Como assim, provar que não é ou estabelecer-se um nexo que é. Apenas lembrando, a gente está falando aqui da portaria 1419 de 2024, que entra em vigor agora em maio de 2025. A gente está falando da inclusão do fator de risco psicossocial no ambiente de trabalho tá no PGR. Então, é identificação do fator de risco da psicossocial, incluir no PGR, e aí estabelecer, né, plano de ação para isso. O que o Ministério do Trabalho quer? Ele quer que as empresas assim cuidem, tá, do ambiente de trabalho, assim, fazendo o plano de ação com tudo aquilo, né, que a gente apresentou aqui. E é em cima disso que as empresas vão ser cobradas. Quando tiver auditorias, tá, do Ministério do Trabalho, da inspeção assim do trabalho, especificamente, a gente falando, tá, de NR1, não vai ter, né, cobrança, fiscalização, né, auditoria se a empresa está identificando os casos, né, de doença mental, como que a empresa está separando se a doença mental é o nexo do trabalho ou não é. Então, é tudo com relação assim, a tratamento do ambiente. Agora, obviamente, a partir do momento que vai estar no PGR, que existe uma situação de risco, né, psicossocial, e é um documento que vai assim falar, né, com o PCMSO, então, assim, esse risco, né, vai entrar no PCMSO e vai, né, estar no ASO, a partir de agora. Assim, o funcionário que tem, né, um transtorno mental, ele pode sim cada vez mais querer vincular isso ao trabalho. E é uma situação, né, que já acontece antes da nova NR1, antes da portaria, né, 1419, há anos, inúmeras ações trabalhistas, onde o funcionário que tem uma doença mental, né, quando ele sai da empresa, ele move uma ação, ele alega assim, determinadas coisas e também alega que aquela patologia dele, e se for uma doença mental, né, foi adquirida lá no trabalho, porque assim a chefia, né, era agressiva, né, com ele por conta de turno, por conta, né, da organização ali do trabalho, metas, né, inatingíveis, e o processo é sempre o mesmo. Aí vai, né, para uma avaliação clínica, médica, que não tem a ver com a nova NR1, tá? Aí, assim, o médico do trabalho, ali no consultório, ele vai fazer entrevista, fazer exame, fazer anamnese, olhar a história, né, vai pedir relatórios, assim, anteriores, fazer encaminhamento, né, para o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai emitir um relatório e vai se tentar identificar se assim, o motivo, né, daquele transtorno mental é um motivo genético, é um motivo de problema familiar, é um motivo de problema psicossocial que não é do trabalho, porque tem muito problema, né, psicossocial que não é do trabalho. A questão do trânsito, a questão das amizades, questão financeira, tudo aquilo, né, que a gente falou. Então, é uma coisa que não é de agora e não é novidade. Essa questão de tentar desvincular o nexo existe há anos e vai continuar existindo. O que as empresas podem fazer e assim devem fazer? E utilizar a nova NR1 ao seu favor. Implementar as medidas, assim, as medidas todas, assim, as ações, né, que a gente elencou aqui, deixar registrado isso. Isso vira assim, evidência de que a empresa implementou, sim, medidas para tornar o ambiente de trabalho
mais saudável. Treinou a liderança, se organizou o processo de trabalho, aquilo tudo, né, que a gente colocou, isso na mão do advogado, o advogado vai ter ferramenta para, sim, né, contestar o nexo causal. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu? O pessoal, eu sei que tem outras perguntas aqui pelo chat, mas até em respeito ao nosso tempo aí do evento, acho que a gente vai ter que ir ficando por aqui hoje. Gostaria aí, Andréia, quer fazer suas palavras aí de agradecimento para o pessoal, por favor? Obrigada, Bruno. Vou deixar aqui um convite, né, para vocês, pensando justamente nessa questão do que falamos aqui a respeito de toda essa preocupação. Tanto eu acredito que a gente trouxe 3 pilares com os 3 palestrantes, que eu agradeço muito a participação, da parte técnica mesmo, do olhar que a gente precisa ter, e eu acho que fica uma mensagem muito clara de que nós temos a autorresponsabilidade de cuidar muito da nossa saúde mental. Eu acho que cada um de nós, dentro dos processos seletivos, dentro do acompanhamento que nós fazemos aí dentro das empresas, sempre trazer essa autorresponsabilidade para o colaborador, porque eu acredito que daqui para frente fica muito claro a importância desse olhar dentro do mercado de trabalho, mas a importância né, de cada um, de poder realmente estar se cuidando para entrar com mais recursos e com mais ferramentas para trabalhar toda essa inteligência emocional dentro do ambiente do trabalho. Isso acho que é um ponto muito fundamental. Vou deixar um convite aqui para vocês, que enquanto a BRH, nós estamos apoiando institucionalmente esse evento, a Expo Quantic 2025, que acontece aqui em Santos. É um evento 100% gratuito, então eu deixo aqui o convite para vocês, porque nós vamos ter lá mais de 4 palcos. Eu sou curadora desse evento e nós temos mais de 4 palcos com conteúdo realmente de relevância, trazendo neurocientistas, médicos, terapeutas integrativos e todo um olhar da visão da saúde mental. Então, nós teremos um painel da BRH no domingo, inclusive, extremamente importante. Quem tiver oportunidade e quiser saber mais, faz a sua inscrição, porque, como eu falei, ele é um evento 100% gratuito. E ficamos por aqui, então, quero deixar os agradecimentos de toda a equipe. Eu gostaria de abrir a palavra rapidamente para todos os nossos diretores que queiram agradecer esse evento maravilhoso aí de hoje, terminando com um horário um pouco mais avançado, como o Bruno falou, e lembrando que esse é um dos eventos que fazemos mensalmente de forma online, e o presencial que também é muito bacana, porque a gente gera todo esse networking aí no presencial. Pessoal, quem quiser dar uma palavrinha para a gente finalizar. Pessoal, aproveitando, só coloquei a apresentação no chat, tá? Pessoal que tinha pedido. Muito obrigado aí, espero vocês no próximo. Foi um grande prazer estar com vocês essa manhã. Obrigada, Bruno. Obrigada. Andréia, só colocar rapidinho aqui, como a doutora muito bem disse, a importância aí de um ambiente saudável, né? E isso só é possível através, gente, com toda sinceridade, de muita inclusão e de muita diversidade. A gente só consegue atingir um ambiente salutar quando as nossas diferenças são respeitadas. Só deixar esse recado aí para todos. Obrigada, Dani. Rosana? Bom, quero agradecer a presença de todos, agradecer especialmente os nossos expositores. É uma matéria que vai ainda ter muita coisa para falar e as empresas vão ter muito para entender, mas o insumo que deixou bem claro é que vamos trabalhar em cima de mitigar esse ambiente tóxico para que a gente possa ter uma relação de trabalho melhor e, com isso, é claro, a produtividade da empresa também. Então, esse assunto com certeza voltará a ser discutido. Agradecendo a todos. Muito obrigada por tudo. Vou dar um spoiler, hein, Rosana? Que a gente vai ter, a mês que vem aí, o Fórum Empresarial. Então, o pessoal que ficou conectado nas redes sociais, a gente vai estar falando mais disso. Exatamente. Perfeito. Algum outro diretor? Eu queria falar rapidinho, só para primeiro agradecer as apresentações e a participação de todos e ressaltar, pessoal, precisa estudar, precisa conhecer, precisa conversar com seus colaboradores, com quem atua, no meu caso, como consultor da área. A gente vê muita gente negligenciando ou fazendo atitudes muito antigas
inclusive, por exemplo, assediando de forma tranquila, deixando as pessoas trabalharem fora do horário, finais de semana, e considerando isso ainda normal neste momento. Os nossos colaboradores estão pifando, né? Palavra de máquinas, estão pifando. E se não pifaram, vão pifar ainda. Então, por favor, muita atenção, não só por causa da legislação, mas para o cuidado com o ser humano. Lembra que a gente falou que nosso objetivo como RH é tocar as almas das pessoas dentro das organizações. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada, Paulo. Quem mais? Mais algum diretor nosso? Não? Então tá, pessoal. Por enquanto, agradeço bastante. Ficamos por aqui e a gente deseja um excelente fim de semana aí para todos vocês. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, Gláucia. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bom, obrigado a Obrigada, Rosana. todos. Obrigado. Obrigado a Obrigado, todos excelente. pelo convite. Tá? Fico à disposição aí para as próximas, tá bom? Obrigada, doutor De Charles, mais RH. uma vez. Vamos compartilhar de novo a apresentação. Muito obrigado. Ok, obrigado a vocês. Obrigada, Alessandra. Regina. Tchau, obrigada, gente, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Muito bom. Tchau, gente. Parabéns. Sucesso, hein? Foi muito bom. Obrigada, Fred. 250 pessoas. Parabéns. Top, né? Obrigada. Obrigada, BRH também, sempre apoiando a gente, a nossa seccional. Aninha, que está aqui conosco. Bruna. Obrigada, DP da Facina. Rose, que foi uma das nossas fundadoras aqui, foi também diretora regional. Muito obrigada. E as entidades que contribuíram muito, né? O encontro está gravado, sim, ele vai ficar disponível na página da BRH. Nós vamos mandar para vocês um link depois, tá? Quem fez a inscrição, a gente manda um e-mail com um link. Obrigada. Obrigada, pessoal. Quem quiser deixar alguma pergunta também, alguma demanda ali, a gente entra em contato pelo chat. Obrigada, manda um beijo para a Rose, por favor. Muito obrigada. Obrigada a todos, excelente final de semana. Obrigada.